amado Padre João Manuel, nosso pároco e cura da catedral, querido diácono Luiz Henrique, amado casal imperador da folia da cidade, Luiz Henrique e a Bruna Abreu, casal folião, Bruna Rogério e Isabela Silva. Também da folia da roça, o Emílio, da folia Mirim. Também o folião Miguel de Jesus e a imperatriz Maria Eduarda dos Santos. Cumprimento assim todos os integrantes da folia do Divino Espírito Santo, da cidade e da roça. Cumprimentamos nossos visitantes, pessoal de Roraima que está aqui conosco, povo de Deus presente na catedral, nossos ouvintes da Rádio Imaculada e também os internautas que nos assistem. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém, meus irmãos, é a cidade do grande rei. Jerusalém é uma espécie de imagem terrestre da Jerusalém celeste que nós contemplamos no Apocalipse de São João. Subjaz a liturgia deste domingo da alegria o tema da luz. Afinal, é o tema quaresmal, pois o batismo que nós estamos preparando para realizar na vigília de Páscoa e também a nossa renovação batismal, vocês vão trazer a vela de casa para acendê-la no fogo novo na porta da igreja. É toda uma teologia, todo um mistério, toda uma espiritualidade da luz que o período quaresmal predispõe no nosso coração. As leituras de hoje são profundas e não é nada fácil fazer uma ligação entre elas. Nosso Senhor faz no Evangelho de hoje uma referência à cruz do deserto, que Deus pediu a Moisés para que elevasse, a fim de que o povo picado pelas serpentes pudessem viver. Não podemos descartar da compreensão desse fato o mistério do Jardim do Éden, porque os dois fatos estão ligados à comida. No Éden, nosso Senhor faz o paraíso. É uma imagem da Jerusalém celeste. É o lugar de paz, onde Adão e Eva fulguraram como últimos elementos da criação. Depois que tudo estava pronto, nosso Senhor criou o homem e depois a mulher. Crescei e multiplicai-vos. Podeis comer de todas os frutos das árvores do jardim, menos da árvore da vida, porque nela contém o segredo do bem e do mal. Aqui o demônio instiga, como ciúme da obra de Deus, Adão e Eva a desobedecer. A serpente, o diabo aparece na forma de uma serpente e faz entrar na vida do casal o veneno, a peçonha, e assim o paraíso acabou. O paraíso, que era um sonho de Deus, torna-se um tormento para o homem.
Mas Deus não deixa de amar. Deus escolhe um povo, na pessoa de Abraão, para fazer um caminho de revelação com este povo, em vista do Messias. E o povo passa pelo deserto, no processo da libertação. Um deserto duro, onde o maná foi o alimento que Deus mandou do céu durante 40 anos. Se lá no Éden Deus diz: não coma do fruto desta árvore, no deserto o povo diz: nós não queremos comer mais deste alimento indigesto, azedo, amargo. Nós estamos com nojo deste alimento. Aí a serpente entra em cena, começa a picar o povo no deserto. Moisés clama a Deus, e Deus diz: faça uma haste, uma cruz, com a imagem de uma serpente. Todos que forem picados, olhem para esta imagem e fiquem curados. É uma prefiguração do Cristo que será levantado no Calvário. O povo sofre no deserto. O jardim do Éden vira um deserto, mas Jesus vem do deserto, 40 dias de jejum e oração. 40 significa tribulação. Se Adão e Eva foram tentados no jardim, se o povo de Deus tentado no deserto, na caminhada para a libertação, nosso Senhor também é tentado no deserto do seu jejum. O diabo estava presente no Éden, presente no deserto, na travessia, na saída da terra da opressão do Egito. O diabo está agora presente no deserto de Cristo. Nosso Senhor o vence. E aqui entra também a comida, porque antes do sacrifício, nosso Senhor institui o alimento da salvação, a Eucaristia. Antes, meus irmãos, de se entregar na cruz, é o mistério da revelação divina. Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nosso Senhor é suspenso na cruz. A cruz despojada é o madeiro limpo. A cruz é desfigurada, mas ela contrasta com a árvore do paraíso, aquela árvore frondosa do segredo do bem e do mal, que trouxe a condenação a Adão e Eva. Agora, na cruz despojada, o bem vence o mal. O diabo é destronado. Nosso Senhor desce ao Hades, a mansão dos mortos, vai ao encontro de Adão e Eva e diz: desperta, tu que dormes. Porque Jesus tem a chave da nova Jerusalém. No coração de um católico deve pulsar a alegria da caminhada para a nova Jerusalém. O povo de Israel, 70 anos, viveu a escravidão de Nabucodonosor.
70 anos, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros, por ali, penduramos nossas harpas. Sião é o monte da fé, que está em Jerusalém, no epicentro de Jerusalém. Saudade de Sião, meus irmãos, significa esta realidade que temos dentro de nós, que nada é capaz de satisfazer, nem os tesouros deste mundo, nem o prazer, nem o poder, porque é o lugar de Deus. Nós temos saudades, não do monte de Sião, mas do céu, da Jerusalém, a Jerusalém celeste. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Nós lemos no livro do Apocalipse. É esse banquete eterno, prefigurado na Eucaristia, que na Quaresma nós animamos ainda mais o nosso coração para vivê-lo na noite santa da Páscoa, quando o Senhor vai nos alimentar com o alimento da Jerusalém celeste. A vigília de Páscoa, para a qual nós estamos caminhando, é o céu, meus irmãos, é a Jerusalém celeste, que vai tocar a Jerusalém terrestre, a igreja, nós, batizados, a comunidade dos que estão a caminho da salvação. Que coisa maravilhosa, que coisa estrondosa, que bênção de Deus. É este amor de Jesus na cruz que espanta o veneno do demônio que quer inocular a condenação no coração dos crentes. É por graça que vós sois salvos, diz o apóstolo na leitura de hoje. Deus nos ressuscitou em Cristo e nos fez sentar nos céus. A missa, meus irmãos, é um misto de eternidade e transitoriedade, de transcendência e imanência. Na missa nós vivemos esse misto do incompreensível, que é o toque do céu em nós na liturgia, e a nossa caducidade, nosso mundo pobre, nosso mundo humano, que precisa da graça de Deus. Nós precisamos olhar para a haste, para a cruz, porque é lá na cruz que nós entendemos o mistério do Cristo, que veio salvar a humanidade antiga e salvar a sua igreja. A cruz, meus irmãos, é esta ponte da Jerusalém terrestre para a Jerusalém celeste. Fomos salvos graças à nossa fé. E o batismo, meus irmãos, é esta água viva que do peito aberto de Cristo na cruz nos lavou, nos libertou de tudo que a humanidade velha, carcomida pelas águas turvas do dilúvio, deixou em nós. Esta água batismal que vem da cruz nos curou da doença que nós herdamos dos hebreus no deserto, a murmuração, a resmungação e tudo mais. É esta água viva do coração de nosso Senhor que nos fez
criaturas novas. Novas criaturas, sem a mancha de Adão e Eva, que o demônio colocou neles, sem a mancha do pecado de Israel, das desobediências, sem a mancha que o inimigo plasmou no coração da humanidade. Daí, meus irmãos, a importância do divino Espírito Santo, porque é o divino, é o Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos consola, que nos dá, meus irmãos, a certeza da vida nova. Quem se abre ao Espírito Santo, aos seus 7 dons, compreende essas coisas. Eu não sei entender a Bíblia. Eu não consigo entender a igreja. Eu não consigo me entender. Eu não consigo entender o catecismo. Meu filho, está faltando o Espírito Santo no seu coração. Porque se você ficar cheio do Espírito, e nesse domingo da alegria, nós estamos acolhendo a nova bandeira da folia, do divino. Se nós ficamos cheios, nós vamos compreender com sabedoria, com ciência, com temperança. Nós vamos compreender com o temor divino, com a obediência, com todos esses dons maravilhosos que o Espírito Santo plasma em nós. Todos os anos eu falo a mesma coisa. Aliás, a igreja vive da memória. Nós recordamos a mesma coisa, sempre. Tudo na igreja é a mesma coisa, mas é uma mesma coisa nova. Há quantos e quantos anos vocês enxergam o mesmo altar aqui na catedral? Mesmo altar, as mesmas colunas, mesmo crucifixo, que foi doado há tanto tempo por um grande irmão nosso já falecido. Toda vez que a gente entra na catedral é a mesma coisa. Todas as vezes que eu rezo o Salmo 22, parece que é a mesma coisa. Mas essa mesma coisa, o Espírito Santo faz com que ela traz novidades ao nosso coração. Nós participamos da única missa, 1000 vezes participamos da única missa, mas cada vez que nós participamos, algo novo mexe com a gente. Eu rezo o Salmo 22, às vezes 15 vezes no dia. Já de madrugada, quando acordo, a primeira coisa rezo o Salmo 22, Bom Pastor. E todas as vezes que eu sento no sacrário, no Santíssimo, para lê-lo em Lexio Divina, algo novo aparece. A igreja é a mesma memória, mas sempre renovada com a novidade. A novidade é do Espírito Santo. Quando nós éramos meninos, as colunas, o altar, a missa, tinha uma impostação. Depois jovem, adulto, na alta idade, tudo vai se complementando com algo novo. Ontem, quando eu rezava a Via Sacra aqui, quantas moções novas, olhando para esses quadros maravilhosos. O Espírito. Nós não temos uma imagem do Espírito Santo. A pomba não é uma imagem do Espírito Santo. É um sinal que o Pai usou para manifestar a ação do Espírito. A imagem do Espírito Santo, repito, como falo todos os anos, a imagem dele está no rosto
de cada pessoa batizada. Porque São Paulo diz: vocês não sabem que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo está em vós? Nós, batizados, somos com o nosso rosto a imagem do Espírito Santo. E a bandeira do divino, ela é uma expressão do que é o Espírito Santo para nós e para a folia. A nuvem do Pai, aquela nuvem de fogo que protegeu o povo de Israel na travessia do deserto, é a expressão do Espírito. O Espírito que pairou sobre Jesus nas águas do batismo e na transfiguração do Tabor. O Espírito Santo que pairou sobre a dor e a morte do Filho. É esta nuvem, é a bandeira do divino. Na sexta-feira da Paixão, quando nós assistimos o filme do Mel Gibson, nós vamos ver que na hora da paixão ele coloca um gesto no filme, que eu também já falei, que todo ano falo, para a gente não esquecer. Quando morre Jesus, o veneno do diabo perde o poder. Cristo é o remédio agora, é o fármaco, é o remédio que parece que não tem efeito, porque morreu. Desce nos braços de Nossa Senhora, é enfaixado e vai ao sepulcro. E o filme mostra o amor do Pai que desce do rosto eterno do Pai como uma lágrima que desce de maneira cósmica e cai no túmulo, e o túmulo se abre, e o Cristo ressurto, para nunca mais morrer, levanta-se sobre a humanidade. E nós podemos ver nesse gesto a luz que nunca se apaga. O ressuscitado vive entre nós, e ele é a luz da eterna glória reservada àqueles que viveram o seu batismo nesse mundo, que guardaram alvejadas as vestes do batismo para a eterna glória. Que possamos, meus irmãos, nesta quaresma, já preparando para o tempo do Divino Espírito Santo, Pentecostes, com a bandeira que será abençoada hoje, agarrarmos com Nossa Senhora, com a Imaculada que nunca falha, porque ela é a nossa mãe, que vai estar sempre junto de nós, para que a gente não se esqueça nunca da Jerusalém Celeste, nosso destino final, para o qual estamos caminhando presurosos. Amém.